Os principais versículos bíblicos em que Jesus afirma que não há salvação fora dele incluem João 14, versículo 6, Atos 4, versículo 12 e João 3, versículo 16. Essas passagens deixam claro que a vida eterna e a reconciliação com Deus só são possíveis por meio de Cristo. Versículos centrais sobre a exclusividade da salvação em Jesus. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é o versículo mais direto. Jesus se apresenta como o único mediador entre Deus e os homens. Reflexão. Jesus não é apenas um guia espiritual, ele é o próprio caminho. Isso nos lembra que não basta seguir boas práticas religiosas, é preciso viver em comunhão com Cristo. Atos 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro, cheio do Espírito Santo, confirma que apenas Jesus é a fonte da salvação. Reflexão. Pedro declara que só Jesus salva. Isso nos desafia a colocar nossa confiança exclusivamente nele, sem buscar alternativas em tradições ou filosofias humanas. João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A fé em Cristo é apresentada como condição única para a vida eterna. Reflexão. A salvação é fruto do amor de Deus. Crer em Jesus é aceitar esse amor e viver com esperança, mesmo em meio às dificuldades. João 5, versículo 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Jesus garante que a salvação depende da fé nele e no Pai. Reflexão. A fé em Cristo nos tira da condenação e nos dá vida nova. É um convite a ouvir e obedecer a sua palavra diariamente. 1 Timóteo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Paulo reforça que não existe outro mediador capaz de trazer salvação. Reflexão. Jesus é o único mediador. Isso nos ensina que não precisamos de intermediários humanos para chegar a Deus, basta recorrer a Cristo em oração. Reflexão. Esses versículos mostram que Jesus não se coloca como uma opção entre várias, mas como o único caminho para a reconciliação com Deus. A exclusividade da salvação em Cristo é um dos pilares da fé cristã, destacando que não são obras, religiões ou filosofias que salvam, mas a fé no sacrifício e na ressurreição de Jesus.